Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Technology. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Barocast, um podcast que fala sobre baropodometria. Eu sou a Bruna Begosso e hoje eu vou bater um papo com mais um parceiro nosso aqui, o Felipe Moura. Ele é professor de biomecânica da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Bom, mas nada melhor do que o próprio Felipe para apresentar ele mesmo, né? Felipe, fala um pouquinho aí de você para a gente. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Agradeço muito o convite de vocês. Realmente é sempre muito bom ter a oportunidade de falar para um público geral a respeito das atividades que nós desenvolvemos dentro da universidade e como nós utilizamos aí os instrumentos que vocês desenvolvem para as nossas pesquisas. Bom, como você me apresentou, eu sou o professor Felipe, eu sou professor de biomecânica dos cursos de educação física da UEL e também professor de processamento de sinais biológicos nas disciplinas de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado na área de educação física e ciências da reabilitação. Eu trabalho na UEL já há uns 9 anos e também sou coordenador do Laboratório de Biomecânica Aplicada. Vocês devem estar se perguntando nesse momento o que é exatamente essa biomecânica, né? Exatamente. O que faz um professor de biomecânica. Bom, ainda mais, para falar a verdade, esse tipo de pergunta eu recebo até dos meus próprios alunos da área de educação física, viu, Bruna? Porque quando o pessoal ouve a palavra mecânica, eles já dá uma assustada. Muito sabiamente, exatamente, muito sabiamente eles já associam a mecânica que eles viram no ensino médio da área da física, não é? Uhum. E é justamente isso. Eu costumo dizer a eles o seguinte: quando você quiser saber o significado de uma palavra, pega essa palavra e tenta entender como que ela foi composta, né? Então, biomecânica, a gente divide a palavra em bio, sistemas biológicos, né? E mecânica, a área da física. Então, numa definição ao pé da letra, a gente diria o seguinte: é o estudo da mecânica aplicado a sistemas biológicos. Mas aí ainda continua a dúvida: o que é esse estudo da mecânica? Né? Vamos supor aí, não lembro, professor, eu ainda não cheguei nessa fase dos meus estudos. O que a biomecânica, o que a mecânica necessariamente faz? A mecânica é uma área da física que se preocupa em entender as forças e os efeitos dessas forças no corpo. Então, quando a gente fala da biomecânica na educação física, a gente tenta entender como que as forças agem no corpo e quais são as consequências dessas forças no corpo. Isso é extremamente importante para profissionais da área da saúde, porque a gente consegue entender, por exemplo, o impacto que determinadas atividades têm no corpo, né, as consequências que tem no corpo, as cargas que tem no corpo, e também a gente consegue fazer algumas inferências a respeito da qualidade técnica do movimento, né? Então, quando a gente olha uma criança executando uma ação, a gente consegue propor correções, falar, olha, falta realizar determinados movimentos corporais em determinadas características para que no futuro, por exemplo, você chegue num movimento consegue de alto identificar nível, o que está errado e poder corrigir a tempo, né, para que seja melhor. Isso, em detalhes, né, em informações quantitativas acima de tudo, né, números que expressem esse movimento. Legal. Então, basicamente, é isso que eu faço dentro da universidade, pesquisa e ensino nessa área maluca aí da biomecânica que os alunos da educação física tendem a gostar, mas se assustam quando chega a parte dos números. Legal. A pesquisa de vocês desenvolvem várias pesquisas, né, no laboratório. Como que é o trabalho lá, necessariamente, assim? Quais são as pesquisas que vocês desenvolvem, assim?
Bom, como eu disse na minha apresentação, nós temos um laboratório que é chamado de Laboratório de Biomecânica Aplicada. Então, qual que é a ideia do laboratório? A ideia é que a gente aplique os conhecimentos da biomecânica em problemas do cotidiano, correto? Então, certo. Por isso que a ideia é de aplicado. Então, não é necessariamente um laboratório para desenvolvimento teórico, mas sim um laboratório para resolução prática de problemas encontrados na sociedade. Então, nós temos pesquisas de diversos níveis lá, desde a iniciação científica, que são aqueles alunos que estão começando a fazer pesquisa, que ainda estão na graduação, até as pesquisas de mais alto nível, que são realizados pelos nossos pesquisadores, os alunos de mestrado e doutorado. E, na maioria das vezes, essas pesquisas são o carro-chefe do nosso laboratório. Então, atualmente, eu posso dizer que nós temos duas linhas de pesquisa no nosso grupo. Uma linha que ela é bem restrita ao laboratório, que são análises de movimento minuciosamente avaliados por nós, por meio da biomecânica. Então, são análises como a corrida, a pedalada, a caminhada, em diferentes condições, com a utilização de diferentes equipamentos, e isso avaliado de uma maneira muito controlada, que é dentro do laboratório, com equipamentos específicos. Alguns desses equipamentos que a gente utiliza são de vocês, por sinal, né, da baropedometria, né, instrumentos validados que dão com muita destreza, muita qualidade as informações que a gente precisa. E a gente tem uma outra linha do laboratório que é completamente fora do espaço físico do laboratório, que é em campo, são pesquisas de campo que se propõem a avaliar atletas de diferentes modalidades esportivas durante a competição. Então, o que a gente faz é rastreamento de atletas durante a competição, e aí a gente consegue extrair parâmetros de desempenho físico, técnico e tático desses atletas, das mais diversas modalidades. Isso é mais comum as pessoas conhecerem no futebol, né? Então, o jogador, às vezes, quando ele é analisado por aquelas mesas redondas de canais esportivos, eles fazem algum tipo dessas análises, como, por exemplo, qual que é a distância percorrida do atleta, qual que foi a velocidade do atleta em determinado lance, qual que é a tática da equipe. Enfim, são alguns parâmetros que a gente extrai nesse tipo de pesquisa, mas, obviamente, num detalhe um pouquinho mais aprofundado do que é apresentado para o público de uma maneira geral, né? Mas, especialmente aqui em relação aos equipamentos que a gente usa, que alguns desses equipamentos providos por vocês da linha de pesquisa 1, que é essa análise que a gente faz dentro do laboratório, mais controlado. Legal. Falando já de baropodometria, né, falando dessa linha 1 aí que vocês utilizam, a plataforma de pressão, como que ela ajuda, né, vocês, como que é esse trabalho, como que ela ajuda na identificação, né, da biomecânica, nas pressões plantares, enfim, se puder falar um pouquinho. Legal. A plataforma de pressão é um dos equipamentos, que a gente utiliza dentro de uma das técnicas de medição em biomecânica. Então, existe uma grande área de medição em biomecânica chamada dinamometria, que é a área voltada para a medição de forças e os efeitos dessas forças no corpo humano, e um dos instrumentos é a plataforma de pressão. Então, como o próprio nome diz, o que a plataforma de pressão mede é pressão. Então, qual que é a medida da pressão? O que é pressão fisicamente definida, né? Qual que é a definição na física de pressão? Força distribuída por uma determinada área. Então, para a gente esclarecer isso de uma maneira muito
clara, muito objetiva. Imaginem que eu aplique uma força na mão de alguém com uma agulha. A gente sente muita pressão. Por quê? Porque essa força é distribuída por uma área tão pequena e isso faz com que a pressão seja muito alta no contato com a nossa pele. Só que se a gente utilizar essa mesma força com, por exemplo, uma caneta, né, um bastão, como a distribuição dessa força é numa área maior, a gente sente menos pressão. Então, o que a plataforma de pressão se dispõe a medir é justamente o quanto que eu estou tendo de força no chão, interagindo de força no chão, e o quanto isso está distribuído nos meus pés, né, na parte do meu corpo que tem contato com essa plataforma. Então, para talvez os ouvintes visualizarem o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: imaginem a gente pisando numa plataforma de força com um tênis, numa plataforma de pressão, com um tênis, e imagine a gente pisando numa plataforma de pressão com um salto alto. O salto alto tem uma área muito menor, né? As meninas aí sabem melhor do que eu e podem falar. Tem uma área muito menor, né? Aquela base do salto é pequenininha. Pequeno, então, sim. A pressão que a mulher sofre na planta dos pés, na hora que ela está apoiando os pés, é muito maior, porque ela tem toda a carga dela distribuída num ponto pequenininho, que é o ponto do salto. Quando ela está com o tênis, não. É a mesma carga distribuída por uma área muito maior. Então, a pressão tende a diminuir. Legal. Então, é isso que a gente mede na plataforma de pressão. Né? E aí você me pergunta, e como que a gente usa isso nas nossas pesquisas? Bruna, para muita coisa. E eu trago alguns exemplos para vocês, bem objetivos. Sim. Primeiro, avaliação de pisada das pessoas. Então, as pessoas muitas vezes desenvolvem determinadas patologias musculares, osteomioarticulares, né, na articulação, no osso e no músculo, por conta de desvios de pisada. Então, são pessoas que, na infância, na adolescência, não corrigiram o seu padrão de pisada e aí acabam chegando na adolescência ou na fase adulta com dor na coluna, dor no quadril, dor no joelho e não sabe por quê. E aí, quando a gente vai ver, o grande problema que essa pessoa tem é um padrão de pisada irregular. São aquelas pisadas muito para fora, muito para dentro, que acabam gerando uma pressão muito grande em uma parte do pé, e aí a pessoa, para tentar amenizar isso, começa a compensar no tornozelo. De outro jeito, aí o tornozelo começa a um determinado momento falar, não aguento mais levar essa roupa sozinha. O joelho ajuda aí de alguma maneira. O joelho começa a ajudar também de alguma maneira. Aí vai descompensando. O joelho, o quadril não consegue também dar conta do recado. Vai para o quadril, vai para a coluna vertebral e as pessoas acham que o problema é local, né? Existem inúmeros estudos que mostram que parte dos problemas de coluna está lá embaixo, né? Porque a pessoa tem um problema de pisada muito claramente diagnosticado. Então, essa é uma das avaliações que a gente faz. Outra avaliação que a gente faz é do próprio calçado esportivo. Como é que a gente sabe que aquele calçado esportivo é bom ou ruim? Ele ameniza as cargas durante a corrida, durante o salto, durante o exercício físico que eu faço? Não sei, eu tenho que medir isso utilizando algum instrumento. A plataforma de pressão é uma delas. A gente sabe, por exemplo, que se o pé sofrer uma pressão acima de um determinado limiar, é naquele local que vão começar a aparecer bolhas, calos, que podem se agravar no futuro a ponto da pessoa precisar fazer uma cirurgia, por exemplo, de joanete ou de um calo que tem no calcâneo por conta de uma
mecânica de movimento irregular. Então, muitas vezes a gente avalia utilizando as plataformas de pressão. Só para vocês também, os ouvintes, terem uma ideia do quanto isso é importante, tem um estudo muito recente que mostrou que as chuteiras utilizadas no futebol, elas promovem uma compressão, uma pressão muito acentuada no quinto metatarso, que é o nosso dedinho do pé. Né? Então, quando o jogador de futebol corre e muda de direção, existe uma pressão muito grande ali na base do dedinho. E aí você fala assim, nossa, mas qual que é o problema disso? Além de formar calo, bolha e tudo mais. Incomodar. O problema é que é um ponto do pé que ele sofre muito estresse e ele não se recupera desse estresse. Sim. E aí, qualquer impacto que às vezes ele pode sofrer naquele lugar, ele sofre uma fratura. Às vezes, um impacto que nem é muito alto, ele sofre uma fratura e não entende o porquê. Fala, nossa, tomei um pisão aqui no meio do jogo e nem foi um pisão tão forte. Na hora que fui fazer a radiografia, deu uma fratura. Pois é, porque era um ponto que estava tão desgastado já, não tinha condição de se recuperar, porque sofria muitas compressões, que estava fragilizado e sofria a pressão, sofria a fratura. Recentemente até fiz uma postagem sobre isso, falando do caso do Neymar. Né? O Neymar teve 2, 3 fraturas recorrentes no mesmo lugar. E quando a gente olha o lance é muito simples. Foi uma trombada que ele recebeu lá no jogo, né? Nem pareceu um lance tão grave. Na hora que a gente olha, fala, poxa, foi uma fratura. Né? Então, a plataforma de pressão poderia nos ajudar a ter feito esse diagnóstico antes e prepará-lo para isso, né? Legal, então, e poder fazer as correções necessárias. Legal. Fazer as correções necessárias, exatamente. E existe, eu também não sei se eu estou falando demais aí. Não, fica à vontade, por favor. Uma outra aplicação da plataforma de pressão, que é uma medida que nós chamamos de centro de pressão, que a abreviação nos estudos de biomecânica a gente chama de COP, porque é um termo em inglês, Center of Pressure, então vira COP. O que é o centro de pressão? É o ponto onde a força resultante se encontra. Então, pensem o seguinte comigo, imagina que você está em pé paradinho, agora. O seu centro de pressão é um ponto entre o seu pé direito e o seu pé esquerdo. Se você tiver com esse equilíbrio corporal, distribuindo bem o seu peso igualmente no seu pé direito e no seu pé esquerdo, o centro de pressão é um ponto que fica ali no meio do caminho entre o pé direito e o pé esquerdo. Tudo bem? Certo. E por que esse centro de pressão ele é importante? Porque ele pode ser utilizado para avaliação de equilíbrio. Então, Imaginem que uma pessoa, por exemplo, acabou de passar por uma cirurgia de tornozelo, de joelho e tudo mais, e eu quero ver se ela reestabeleceu o equilíbrio dela. Eu posso colocar essa pessoa em pé, em cima de uma plataforma de pressão, e medir o quanto que ela está tendo de oscilação no COP, porque se esse COP, esse centro de pressão, oscilar muito para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, significa que essa pessoa está se desequilibrando bastante. Então, essa é uma outra aplicação da plataforma de pressão. Então, a gente usa isso para avaliar idoso, por exemplo, se o fortalecimento muscular em idosos melhora o equilíbrio, a gente avalia crianças com deficiência e também avalia, por exemplo, pessoas que estão em tratamento de desintoxicação, por exemplo, pessoas que estão tentando se livrar das drogas, do álcool. Nossa, sério? Que legal! Aliás, tem uma pesquisa recente que saiu no nosso departamento. Gente, eu não acredito. Que legal! Com isso, que avalia o equilíbrio em pessoas que estão passando por esse tratamento, porque a gente espera justamente isso, que com a abstinência talvez eles sofram bastante no começo, mas que depois eles terão o benefício do restabelecimento de Mas equilíbrio. O corpo sofre com isso? Com essa abstinência, é isso? Sofre demais, né? Uma das consequências da abstinência
é justamente um distúrbio em controle motor mesmo, né? A dificuldade de se manter estável, se manter em equilíbrio, né? Então, a ideia é que com o tratamento você reestabeleça os seus padrões de equilíbrio de uma pessoa saudável, né? Então, existem estudos, sim, utilizando a plataforma de pressão de vocês no tratamento dessas pessoas. É uma grande contribuição da área de educação física, a ponto de mostrar os benefícios de estar limpo, né? Ou de se livrar das drogas no aspecto motor mesmo, né? Legal. E a gente tem que pensar não só na pessoa jovem, né? Imagina naquele idoso que, além da degeneração da idade, né? Que já tem prejuízos em equilíbrio e força, ainda tem a dependência alcoólica ou a dependência das drogas. Então, o risco de queda é muito maior, né? O risco de fratura é muito maior. Então, essas avaliações servem assim como um diagnóstico excelente para a gente no tratamento. Poxa então, vida, são essas outras aplicações. Nossa, é muita aplicação legal, né? Muita coisa bacana que dá para fazer. Tipo, que dá para analisar, né? Que dá para estudar e tal. Nossa, muito detalhe que dá para extrair, né? Exatamente, e eu nem estou falando ainda das outras áreas, né, que são das áreas mais clínicas, assim, do pessoal da fisioterapia, da medicina. Então, é o que eu sempre comento com os meus colegas da medicina. Eu falo, olha, eu acho que tem que ter uma plataforma de pressão em toda a clínica, porque como é que a gente avalia os parâmetros anatômicos da pessoa sem considerar o que coloca a pessoa em contato com o chão, que é a relação entre o pé e o chão, né? Então, eu costumo muito dizer isso para os meus colegas da medicina e da fisioterapia. Olha, tem uma plataforma de pressão, porque o diagnóstico começa pelos pés, o movimento começa pelos pés. Então, é o nosso a nossa primeira inferência, a nossa primeira análise. Então, é a sustentação de tudo, né? Muito legal. Exatamente. Então, por exemplo, tem um médico que constantemente envia pacientes ao nosso laboratório para serem avaliados após cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então, a pessoa fez lá a reconstrução do ligamento, ela demora 5 meses para reabilitar completamente os movimentos. Só que a gente só dá alta para essa pessoa, para ela voltar a fazer exercício físico, voltar a jogar o esporte dela lá, quando ela reestabelece alguns parâmetros motores, e o equilíbrio é um deles. Então, a gente muitas vezes usa isso como parâmetro. A gente, por exemplo, coloca a pessoa de pé com um pé só no chão, que é o pé saudável, e coloca depois com o pé lesionado. Enquanto a pessoa não restabelecer um percentual bem próximo do membro saudável, a gente não libera essa pessoa para voltar a fazer o exercício, porque a chance de se lesionar de novo é absurdamente maior. Então, são parâmetros que a gente extrai a partir dessa plataforma. Legal. Eu não sei se você comentou aí no meio de tudo isso, mas, enfim, sobre avaliação dinâmica. Você falou alguma coisa disso, se quiser falar mais? Não, eu falei muito rapidamente, Bruna, que diz respeito aos padrões de pisada, né? Então, além dessas avaliações estáticas, a plataforma de pressão tem a vantagem de avaliar dinamicamente a interação do pé com o solo. Então, é justamente nesse momento que a gente consegue ver, a partir do momento que a pessoa entra com o calcanhar no solo, como é que ela começa a distribuir essa força em toda a planta dos pés. Então, tem um estudo feito por uma aluna nossa aqui da UEL, que investigou os resultados da plataforma de pressão com os diferentes tipos de pé. Então, vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm o pé chato, né? Sim, que é o pé chato, né? É aquela pessoa que tem o pé inteirão em contato com o solo, né? Essa pessoa, muitas vezes, é uma pessoa que tem pouca força na planta dos pés, muita flexibilidade,
e ela acaba tendo contato com o solo em partes que não são tão bem preparadas para terem Bem contato com o estruturados solo. para isso. Isso, então, por exemplo, tem a parte mais medial do pé, a parte mais de dentro do pé, que tem aquele arquinho, que é natural esse arco, né, de sustentação. Quando esse arco inexiste, ele vai entrar em contato com o solo quando ele não era preparado para ter esse contato com o solo. E aí isso provoca um tipo de pisada mais pronada, que a gente diz, que é aquela pisada para dentro, e que reflete consequentemente no joelho, e que reflete consequentemente no quadril, e daí vai embora, vai para a coluna e tudo mais. Então, essas avaliações dinâmicas, elas são extremamente importantes. E tem o outro extremo, que são aquelas pessoas que têm um pé cavo, que são aquelas pessoas que têm o arco do pé, a curvinha ali do pé muito alta, ponto de nem encostar no chão. Então, tem aquelas pessoas assim, não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas quando estão com o pé molhado e vão pisar na calçada, você não vê o meio do pé, você vê a ponta e vê o calcanhar, né? Vira até brincadeira, né? A gente tira sarro e tudo. Mas é muito preocupante mecanicamente falando, porque é o exemplo que eu dei no comecinho do nosso podcast. Quanto menos área você tem em contato com o solo, maior a pressão. Então, a possibilidade dessa pessoa ter calo, começar a ter dor no pé, desconforto para realizar um exercício físico, bolha, é muito alto. Então, a gente entra com a fisioterapia, com a medicina, com a educação física, para tentar promover aí, fortalecimento muscular ou até mesmo flexibilidade da planta dos pés para ter um comportamento um pouco mais natural, né, que ajude a pessoa a se locomover melhor. Sim. Então, e o bacana com a plataforma, né, que você consegue fazer, por exemplo, antes e depois, né? Então, por exemplo, se você faz um antes, né, com essa pessoa que tem esse pé assim mais cavo, né, ou até com o pé chato, enfim, você consegue fazer antes, né, ver como está se dando e depois, após, né, enfim, algumas manobras ou, enfim, estruturações que vai ser feito, né? Você consegue ver como vai ficar depois, né? Então, isso que é legal, né? E você consegue liberar essa pessoa. Que você estava falando. Isso, você consegue fazer um acompanhamento, né? Por isso a importância aí das clínicas, às vezes, terem esse tipo de avaliação, porque consegue enxergar a evolução da pessoa mesmo, né? No tratamento. Então, existe muito fisioterapeuta que faz intervenções específicas para pé. E tem muito fortalecimento, alongamento que a gente nem conhece, viu, Bruna? Sim. Mas que são extremamente importantes e que são, de fato, capazes de melhorar essa pisada. Então, às vezes a gente acaba partindo por um caminho mais fácil e que às vezes é até pior e traz prejuízos maiores, que é, sei lá, vou comprar um calçado que corrija, né? Vou lá pegar o tênis de pisada supinada. Acaba piorando tudo. E daí acaba piorando tudo, porque a pessoa aprendeu a se locomover ao longo de 30 anos da vida dela, 40 anos da vida dela, daquela forma. Então, ela criou um vício, né? Um vício de exatamente. Todas as estruturas anatômicas estão preparadas para ela se locomover exatamente daquela forma. Aí vem um tênis e muda completamente a pisada da pessoa. Isso é muito perigoso, porque vai recrutar estruturas anatômicas que nunca foram recrutadas antes. Então, é um atalho que não vale a pena. Vale muito mais a pena pensar numa intervenção, num fortalecimento, para fazer uma transição. E quem vai me dizer se a transição deu certo ou não é justamente a plataforma de pressão, mais uma vez. Legal. Né? Então, é um instrumento muito importante no nosso dia a dia. Poxa, legal. Eu acho que como todos os ouvintes aí ficaram babando na sua aula. Poxa, imagino. Por explicação didática, assim, eu sou um pouco leiga no assunto, gosto muito, acho muito bacana e aprendi muito aqui hoje com você, Felipe. Queria agradecer imensamente. Você tem um podcast aí também, divulga tudo para todo mundo te seguir, para não perder nada aí das coisas que você produz.
É isso aí. Eu tenho também um podcast chamado Ciência em Movimento, que tem como propósito ficar contando as novidades aí na área de educação física e esporte, os estudos científicos, mas uma linguagem bem suave e bem aplicada, né? Então, muitos dos problemas são os próprios ouvintes que me mandam, falam, olha, por exemplo, comi ovo de Páscoa demais, e agora o que eu faço? Que exercício eu faço? Ou estou com uma barriguinha, pela ciência, qual que é o melhor exercício? Enfim, na semana passada a gente falou sobre a Covid e a importância dos exercícios físicos, enfim, são temas variados na área de educação física, rápidos e bem descontraídos, que eu acho que vocês podem gostar. Então, o podcast é Ciência em Movimento, acompanhem lá. E sobre o laboratório, sobre essas pesquisas que nós fazemos, nós temos o Instagram, que é lab.biomecânica. É bem fácil de achar também. Beleza, Felipe. Obrigada, muito obrigado mesmo por ter participado. Gente, sigam, então, também o BaroScan nas redes sociais, @baroscanbr, e também visite o nosso site, www.baroscan.com. Muito obrigada e até a próxima. E esse foi o BaroCast, realização HS Technology.